Irmãos, Ulisses já deu início à leitura da Paraxá. Nós estamos na 49ª porção da Torá, Paraxá Kitetse, quando saíres. É uma Paraxá que ela tem muitos ensinamentos em toda a Paraxá, mas pela terceira vez que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar a Paraxá com a casa, eu não consigo sair dos primeiros 4 versículos, Léo, de novo. Ela é uma Paraxá que começa com um tema bastante debatido e muitas vezes controverso dentro dos ensinos judaicos, que é o casamento com a cativa de guerra. Mas é um mandamento que, a cada ano que nós vivemos com Adonai, nós aprendemos um pouco mais do que esse mandamento significa para nós. Porque se nós pararmos para analisar este mandamento especificamente, nós não podemos nos restringir a analisá-lo como uma lei social que define uma forma e uma norma para que um homem hebreu se case com uma mulher estrangeira. E o ensino não se limita a isso, é também isso. Mas nós precisamos encontrar dentro deste ensino o que Adonai ele vai falar para mim e para você, independente da nossa condição, se nós somos casados, se somos casados com alguém de dentro, com alguém de fora da casa, porque nós precisamos compreender e nos enxergarmos dentro da porção da Torá. Porque senão o Leomar e o Ulisses aqui, por exemplo, podem falar assim, essa Paraxá não me cabe este pedaço, porque eu sou casado, o Leomar é casado, o Ulisses é casado com uma mulher que pertence à casa. É como se nós dessemos um passo atrás e disséssemos, não é para mim. E nenhum dos versículos que compõem a Bíblia Sagrada podem ser tratados dessa forma. E eu digo isso porque eu me lembrei, essa semana, quando eu, pensando sobre esse ensino da Paraxá, do que nós temos aprendido, especialmente a respeito do mês de Elu. Nós estamos no mês de Elu, é um mês judaico, é o 6º mês do calendário judaico, é o mês que antecede Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que é no próximo dia 1º do mês de Tisrei, antecede a festa de Yom Kippur, no dia 10 de Tisrei, e antecede ao 14º dia de Tisrei, ao pôr do sol, a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos. E o mês de Elu, o próprio nome Elu, ele é composto por 4 letras hebraicas, e essas letras são o acróstico do versículo de Cantares, eu sou do meu amado é meu, Ani ledodi vedodi li, que é um acróstico que fala de uma relação matrimonial. Se vocês olharem o livro de Cantares, quando Salomão ele escreve o livro, ele está fazendo uma narrativa poética do chamado de Adonai para contrair matrimônio com uma mulher. O convite do noivo em todo o tempo para que essa mulher ela venha e adentre ao tálamo do noivo, ao quarto nupcial, ao local onde o casamento será consumado entre Adonai e a sua noiva, a sua esposa. Esse é um chamado individual que Adonai tem para cada um de nós. Nós precisamos entender que o mês de Elu, ele vai falar de uma aliança, de um pacto entre a humanidade e Adonai, que tem um cunho coletivo, mas existe um cunho individual muito pertinente a isso. Porque dentro do que nós falamos de aliança matrimonial com o Eterno, nosso Criador, cada um de nós tem que fazer a sua própria aliança com Ele. E nós, como corpo formado, e eu não digo nós restritos a essas paredes, mas todo aquele sobre a face da terra e os que já estão embaixo da terra, que morreram dentro desta concepção de fazer uma aliança matrimonial com Adonai, formam o que é chamado a noiva de Adonai. A esposa que ele canta e evoca para que venha até ele no tálamo, no livro de Cantares, é a coletividade, formada por cada um que se voltou a este casamento, que tem por aliança e por pacto escrito, por Ketubá, a Torá. O noivo apresenta as normas. Eu, Ulisses, Léo, Biratã, Creuza, cada um de nós dizemos ou sim ou dizemos ou não para as normas. Só que é um noivo exigente, ele não aceita mexer em nenhuma das cláusulas desse contrato. É adesão pura, igualzinho a Vivo faz com a gente, né? A NET
Ele te apresenta o contrato, você quer ou você não quer. Ninguém consegue negociar uma cláusula. Só tem uma diferença. A exigência de Adonai, ela é muito maior. E os serviços dele são perfeitos. Porque tudo aquilo que ele disse que ele fará dentro desse contrato, ele vai cumprir. E o ensino sobre o relacionamento do homem hebreu com a cativa de guerra, ele bate exatamente em cima deste momento que nós vivemos no mês de Elul. Vocês podem pegar o calendário judaico, a cada 19 anos o calendário ele se repete em datas. Então, quem tem um calendário de 19 anos atrás pode usar esse ano, porque é o mesmo calendário de datas. Se você estudar os 19 ciclos de calendário que existem, em todos eles o mês de Elul, a paraxá da cativa de guerra estará dentro do mês de Elul. Não existe exceção para isso, porque Elul é o mês que nós nos preparamos para realizar o matrimônio com Adonai. Só que se nós não enfrentamos o noivado da maneira correta, como é que nós finalizaremos isso através de um casamento correto? E quando você olha aqui, não existe romantismo na relação da cativa com o noivo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender, que na relação de Adonai com o homem não há romantismo. Adonai não vai te assediar com flores, ele não vai te assediar com presentes, ele vai te assediar com uma proposta de vida ou de morte. Você imagina, Léo, um homem solteiro chegar para uma mulher e dizer assim: eu te ofereço a vida, eu te ofereço a morte. Essa é a proposta de relacionamento. Nos dias atuais isso não faria sucesso nenhum, porque com esse mundo violento igual nós estamos, poderia pensar imediatamente, ou ela vai ser a escrava dele, ou ela vai apanhar até a morte no relacionamento. Mas não é assim que Adonai nos trata. Adonai nos trata com um amor e com uma misericórdia que nós não merecemos da parte dele. Por que eu digo isso? Porque vocês vão ver que a cativa narrada aqui no texto, ela não merece o amor daquele hebreu que vai buscá-la no campo de combate. Ela não merece. Não é por mérito nem por esforço dela, mas é porque o hebreu a amou primeiro. Este hebreu que tem o direito de se casar com qualquer uma das virgens, das filhas de Israel de dentro de casa, ele opta, Léo, por amar a estrangeira. A partir do momento que nós encararmos essa realidade, nós vamos ter que nos posicionarmos dentro de uma questão aqui que é muito séria. Existe uma ambivalência, veja bem, ambivalência, não dualidade. Não existe contraponto. Existem duas vertentes para nós tentarmos entender onde nós estamos na paraxá da cativa. Porque se nós olharmos, o texto começa dizendo assim, Leomar, você lê para mim, faz favor? Lê o verso do 10 ao 14, Deuteronômio capítulo 21, do 10 ao 14, por favor. Léo. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, do qual te afeiçoes, e queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido, e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, deixá-las partir livre, mas não poderás vendê-la a dinheiro, nem maltratá-la, pois foi tua mulher. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a partícula ki, da expressão kitetse, quando fores, ela é uma partícula que não deve ser encarada do ponto de vista de quando. Por mais que a tradução use quando, a partícula mais correta usada aqui é se fores à guerra. Por que eu digo isso? Porque os mestres da Torá afirmam que é uma guerra não obrigatória para ser combatida. Segundo o propósito da paraxá, não existe uma conduta bélica obrigatória para fazer este tipo de combate narrado nesses 5 versículos aqui que foram lidos. Dentro dos preceitos da Torá existem basicamente um tripé que sustenta as condições legais para a guerra em Israel. Primeira delas, tomar posse da terra da herança de Abraão, Isaque e Jacó.
Segunda delas, defender a terra a qual você tomou posse. Presta atenção. E a terceira dela, ela vai nos trazer uma condição que nós vamos ter que notar que não se enquadra dentro dessa condicionante. Porque quando você vir as discussões dos rabinos sobre quais guerras devem ser feitas ou não, vocês vão entender que dentro de um preceito de Torá, a anexação de terra fala de anexação de vidas, não para subjugar, mas para levar salvação. Faltar água é faltar vida, faltar pão é faltar vida. Vocês vejam que os profetas, por muitas vezes, pastor, eu não lembro se é Ezequiel ou se é Jeremias, que fala assim que um efa de trigo valerá, no final dos dias, eu não lembro exatamente, é Apocalipse que fala que um efa de trigo vai valer um valor superestimado no final, porque a escassez de pão anunciada pelos profetas, ela vai se completar dentro de um conceito onde o pão vai findar, a água vai findar. Pois não, pastor? É uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículo 6. Amém. Obrigado, pastor, que eu estava tentando lembrar aqui. Vocês vão observar que o critério bélico para a formação de guerra em Israel não pode ser anexação de espólio. Presta atenção. Dentro daquilo que a Torá prevê como as obrigatoriedades para combate, ele vai dizer que tem anexar o território dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, defendê-lo e a guerra perpétua com Amaleque. São as 3 que Adonai determina. Em nenhuma delas o objetivo final é tomar espólio para si. Porque senão nós fazemos como os cristãos nas cruzadas, que queriam tomar território no Oriente Médio e usavam a bandeira cristã como pretexto para anexar um território. Como se eles estivessem levando purificação e santificação. O objetivo não é o espólio é consequência em alguns tipos de guerras permitidos pela Torá. Vocês vão ver que tem combate que Adonai permite que você fique com o espólio da guerra, e tem combate que Adonai proíbe você tocar o espólio. O caso mais clássico na Torá é aquela cidade chamada Ormá, que ficou interdita. O André Chorak, ele ainda usa uma expressão assim, a interdita de Adonai, porque ele tomou como se fosse para ele, e ele não permite que o humano encoste naquele espólio, naquela herança de guerra. E quando nós olharmos aqui, os comentaristas da Torá vão dizer assim, que a porção dessa semana, ela trata a respeito de um combate que é secundário, o qual tem como função anexar um território não obrigatório. Essa afirmativa vem da expressão usada no texto, da tradução mais ao pé da letra, que diz: se fores à guerra contra os teus inimigos, se fores, você pode ou você não pode. E lá diz assim: e capturares o cativo deles. Ou seja, provavelmente o motivo da guerra é a libertação de alguém que já estava sobre o cativeiro de outra pessoa. Mas esta pessoa que estava cativa não poderá ser usada como espólio seu, então não tem um interesse pessoal. Vou traduzir para os dias de hoje. A associação Aleph Beta é como um exército que vai para fora trabalhar. Nós não podemos ir para fora das portas para anexar qualquer coisa que não seja levar a quem não tem o que precisa. Não pode ser o pretexto, benefício próprio da associação, exercer o trabalho que a associação exerce lá fora. Porque o propósito maior é o amor. E o amor, ele não toma para si como algo de posse. Se você leva educação, se você leva cultura, se você leva saúde, se você leva comida para alguém, você não pode querer nada em troca, porque você levou pelo simples amor que você tem às Escrituras e ao seu semelhante, que é o pilar da Torá. É uma ação sacerdotal. Sim. Você liberta o outro e leva o outro para Adonai.
Sim. Você não liberta o outro e traz o outro para si. Sim. Quer dizer, você tira de um cativeiro e coloca em outro cativeiro. Sim. A proposta é libertar. Exatamente. Mas levar é este que foi libertado para Adonai. Exatamente. Interessante que quando nós olhamos os combates, se vocês analisarem a cativa, pelo critério da Torá, se você virar a página para trás, verso 20, capítulo 20, verso 16, diz assim: mas das cidades destas nações que o Eterno teu Elohim te dá em herança, nada que respire deixarás com vida. Na anexação obrigatória de território, Israel ela tomava o território e havia a necessidade de exterminar os povos da terra quando Israel ia tomar posse de território. Por quê? Pelo risco que os povos da terra tinham de contaminar Israel com as suas más práticas e com a prostituição diante de outros deuses que não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A pergunta que nós nos fazemos é, então, por que nós vamos, pastor, a um combate que não é obrigatório, mas que tem riscos iminentes para nós, já que nós estamos indo e mantendo vivos alguém que tem práticas diferentes da prática ensinada pela Torá de Moisés? Nós estamos nos colocando em risco, certo? Sábado passado, se eu não me engano, a pastora Sandra pegou o microfone aqui. Foi a senhora que ensinou, não, né? A senhora foi na hora dos 5 minutos da associação. A senhora diz assim, é hora de nós nos purificarmos, não foi isso? Estamos sujos, estivemos em combate, é hora de nós nos purificarmos. Qual é a base? A pastora Sandra usou disso. Ela usou a base de um texto da Torá, que nós vamos mais à frente em Números, quando Moisés recebe o exército de Israel que veio de um combate. E este exército de Israel que veio de um combate, eles foram combater com as mulheres que prostituíram os filhos de Israel no pecado de Baal-Peor, com Balaão, quando ele seduz com as moabitas. Neste combate, Moisés aguardava que eles viessem sem trazer espólio nenhum. Eles vêm trazendo mulheres vivas. E ele diz assim, pois se foram elas que levaram os filhos de Israel a se deitar e a pecar e a adorar outros deuses, por que vocês os deixaram vivas? Essa pergunta de Moisés é a resposta contida aqui para nós dentro da Paraxá da Cativa. Vocês vão ver que pelo termo de guerra estabelecido pela Torá, era uma guerra que deveria ter havido o dizimar de todos, mas algumas foram poupadas, e o critério é, as que não se deitaram com nenhum homem hebreu permaneçam vivas. As que não tiveram a ousadia de tentar adulterar o relacionamento do homem com o seu Criador, elas permaneceram vivas e foram anexadas como parte daquele povo que caminhou no deserto e adentrou a terra. E interessante que quando nós olhamos isso aqui, o texto diz assim, se você sair a uma guerra contra o seu inimigo, e Elohim, seu Elohim, entregá-los em sua mão, e você capturar o cativo dele, e você vir entre os cativos uma mulher bonita, e você desejá-la, os rabis, eles falam de uma forma muito taxativa, que nós precisamos nos posicionar dentro da Paraxá da Cativa, porque ou nós estamos na condição de cativo, ou nós somos os homens que saímos à guerra para libertar quem está cativo. Normalmente, quando nós olhamos aqui, nós fazemos uma alusão à nossa vida longe da Torá, longe do Eterno, longe de Yeshua, e nós vemos o custo que tem de raspar a cabeça, de abandonar toda a história que temos com as religiões pagãs que nós um dia servimos, com todas as más práticas que nós temos ou tínhamos quando não tínhamos o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó como único Deus sobre nós. E segundo os rabis ensinam, pastora, a violência que vem sobre essa mulher para no intervalo de 30 dias largar o passado e aderir à casa de Israel, ela tem uma força de uma violência profunda, como se ela tivesse sido fisicamente violentada do ponto de vista sexual. Imagina o arrancar de uma velha vida para uma nova vida no intervalo de 30 dias, você apagando a sua história e servindo a tudo aquilo que você não conhecia desde então. E uma coisa interessante é que essa questão de sustentar a ambivalência que existe entre nos enxergarmos como cativos e nos enxergarmos como esses homens hebreus, existe um comentário da Torá que diz assim:
embora o ideal de paz seja tão proeminente na Torá, Elohim designou e criou o mundo de tal forma que ele deixa o homem sujeito a uma luta interior, uma luta pessoal, quase que constante, tendo que guerrear implacavelmente contra a sua má inclinação. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o pretexto de guerra não obrigatório, ele é um combate contra o homem interior de cada um de nós, não é contra terceiros. Porque senão nós vamos usar a Torá, pastora, como uma base para fazermos violência, seja física, seja mental, seja qualquer tipo de violência que existe contra um semelhante. Quando Adonai, pela sua Torá, exige que nós, para estarmos na condição de combatentes pela libertação de alguém, nós vençamos quem está dentro de nós primeiro, para que nós assim estejamos aptos a chegar àquele que é cativo e dar a ele a oportunidade que um dia nós tivemos. Não é um combate contra um semelhante, é contra nós mesmos. E por que eu disse que isso faz uma referência ao mês de Elu? Porque Adonai não aceita sósia no relacionamento. Eu falei isso aqui há uns dias atrás. Se nós estamos caminhando para um noivado e para um casamento em Rosh Hashanah e Yom Kippur com Adonai, nós não podemos ir carregando conosco nenhum amante. Nenhuma terceira pessoa pode fazer parte desse momento. E o que os próprios mestres da Torá afirmam que essa terceira pessoa somos nós mesmos, quando cheios dos nossos conceitos, dos nossos desejos e dos nossos pensamentos, dualizamos entre Adonai e este ser que habita dentro de nós. Aí é uma dualidade. Aí existe uma terceira pessoa num relacionamento que só cabem dois. Quando nós olharmos para as Escrituras e nós falarmos assim: eu já não sou mais uma cativa de guerra. Eu tenho buscado uma vida com a Torá, tenho buscado confessar, ajustar a minha vida e remir-me dos meus pecados por meio da confissão, da oração e do ajuste de vida. Nós automaticamente vamos ser convidados a Adonai a sair em guerra contra nós mesmos. E quando nós nos colocamos dentro desse combate, a Torá ela prevê que o homem interior que habita dentro de nós, ele não é absolutamente confiável. Vamos lá em Jeremias capítulo 17 para a gente olhar isso. Porque vocês vão ver que existem vertentes dos comentários da Torá que vão te levar por um pensamento rabínico, pastora, dentro da Cabala, que vai começar a falar das divisões de alma, espírito, de questões envolvendo reencarnação. Mas dentro da própria Torá existe a base para sustentar que nós temos que fazer combate contra nós mesmos. O maior adversário que nós temos a vencer para contrair um relacionamento íntimo com Adonai se encontra dentro de nós. Eu não posso dizer que Ulisses é o meu maior opositor, sendo que eu é que trago dentro de mim más condutas, más pensamentos e más práticas. Olha lá no verso 4 como é que ele vai falar. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Eterno. Então ele está falando de você mesmo, de mim mesmo, que se nós botarmos a confiança em nós e mantivermos vivo este ser que combate com Adonai o tempo inteiro, malditos somos diante de Adonai. E ele continua: porque será como a tamareira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, privação de água, pastora, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Eterno e cuja confiança é o Eterno. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando nós vemos Jeremias anunciando isso aqui, ele já nos adverte que não confie em você mesmo. Enquanto nós estivermos mantendo vivo aquele pensamento de que eu acho,
eu quero, eu desejo, eu penso. O eu indo à frente, nós não temos autorização, pastora de Adonai, para salvar ninguém na condição de cativo. Porque nós facilmente seremos seduzidos pelas más práticas do cativo e nós nos perderemos. Nós vamos ver isso dentro da Torá. É proibitivo dentro da Torá. A Torá da cativa diz que se nós vencermos a nós mesmos, subjugando este eu que existe em nós, nós teremos autorização para levar vida a outros. Porque Adonai não quer que eu e você nos percamos numa má conduta da qual um dia Ele nos tirou. Mas a Torá diz, se fores, é opcional querer morrer para si mesmo. A anulação do próprio eu, ela é pessoal e ela é opcional. Se nós não anularmos o próprio eu, nós ficaremos sem conseguir cumprir o segundo dos maiores mandamentos, o qual Yeshua diz que sem estes não há lei. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como amar alguém se nós não trabalhamos para trazer benefício para este alguém? É inegável que a Bíblia diz que é mentira quando eu digo amo alguém e eu não trabalho para o benefício deste alguém. A Bíblia ela fala isso nas relações entre homem e homem na Torá o tempo inteiro. Porque a base do relacionamento ele precisa ser fundado no amor. E você vai ver Yeshua, vai lá em Marcos. Yeshua vai entrar no mesmo nível de cobrança que Jeremias. Ele vai autenticar as palavras de Jeremias e ele vai advertir de uma forma mais séria ainda a respeito da manutenção deste homem interior que habita dentro de nós. Observa do verso 20 ao verso 23 as palavras de Yeshua. Marcos capítulo 7, verso 20. E dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É este homem o qual Jeremias está advertindo. Não confie neste homem. Porque esta é a nossa natureza. É a natureza a qual nós vamos aprender dia a dia, Shabat após Shabat, lua nova após lua nova, festa após festa, a abatermos para nos mantermos na presença de Adonai. Volta em Mateus 23, que vocês vão ver Yeshua repetindo essa mesma questão aos fariseus, que tomavam como base a literalidade da Torá, e essa literalidade não os dava a capacidade de cumpri-la da forma espiritual que ela foi dada. Observa os versos 27 e 28 de Mateus 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Yeshua fala essa referência, ele está dizendo que ele não está preocupado com aquilo que o homem se reveste no exterior. Ele não está preocupado com a roupa que eu uso necessariamente, se eu tenho alguma qualidade que exteriormente ela se desenvolva de forma mais pública. Ele está preocupado se as características que eu estou nutrindo dentro do meu coração são ou não alinhadas à santidade a qual prevê a Torá. Porque se nós tivermos a preocupação com o exterior, e Yeshua está dizendo que ele vai vir sondar o nosso interior, é onde vai aquele texto que diz: a palavra de Adonai é uma espada de dois gumes que separa a alma de espírito. É ali que ele trata conosco. É nesse ponto do íntimo do homem que vai estar escondido a má conduta ou vai estar escondida a boa conduta. E Adonai vai trazer isso à luz para que eu e você tenhamos oportunidade de tratar aquilo que não está alinhado com a vontade dele. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, abre lá para vocês verem, Paulo vai dando seguimento a esse ensino do Mashiach, quando ele vai dizer que aqueles que servem estão mortos, mas servem àqueles que recebem a vida. E nós vamos entender que esta morte que Paulo fala não é na morte física,
é de uma morte interior para que você possa gerar vida no outro. Se não houver morte, a semente que cair na terra, que não morrer primeiro, ela não vai gerar vida. Não é isso que Yeshua nos ensina? Nós, para sermos promotores da vida, olha o que Paulo vai falar, capítulo 4, 2 Coríntios 4. Ixi, eu não anotei o versículo, peraí. Começa assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Qual é o verso? 2? Isso. Olha como é que está. Isso, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Elohim. Ele está dizendo que ele procura viver uma vida reta, em linha com a palavra de Elohim. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Elohim, pela manifestação da verdade, trazendo sempre por toda parte a modificação do Adão Yeshua no nosso corpo, para que a vida de Yeshua se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Yeshua, para que a vida de Yeshua se manifeste também na nossa carne mortal. Agora olha o detalhe: de maneira que em nós opera a morte. Em nós, o agente somos nós, opera a morte, mas em vós a vida. Paulo era aquele que estava dizendo que ele e os discípulos estavam morrendo para que os coríntios recebessem vida. É a mesma condição da cativa. Você vai ao combate mortificando o seu próprio eu, para que o indivíduo o qual você sequer conhece tenha vida. Você não faz dele um prisioneiro afetivo seu. Cuidado com isso. Porque existe a falsa caridade, vestida de tzedakah, que vai tirar você de uma condição ruim, mas vai te escravizar afetivamente numa dependência que você se torna para ele um ídolo. Cuidado. Cuidado. Nós já tivemos situações dentro da casa no passado que indivíduos quiseram fazer ações de caridade sozinhos, sem a bênção da coletividade, sem a participação da coletividade, e indivíduos tornaram-se ícones para aqueles os quais eles atendiam. Muito cuidado com isso, porque é uma forma de você manter o cativo, dando a ele a falsa ideia, pastora, de que ele foi liberto de uma condição ruim. Léo, a própria assistência social quebra esses paradigmas dessa questão. Se você quer ajudar, você procure uma associação séria e vá colaborar e trabalhar junto com aquela associação. Por quê? Porque ali tem assistentes sociais, os quais não te permitem simplesmente dar ao outro, mas vai te ensinar a elevá-lo, a ensiná-lo, e não simplesmente dar. Então não é o seu nome que aparece, mas o nome daquele conjunto de pessoas que trabalham. Isso para é uma profilaxia para que eu e você não nos tornemos um ídolo na vida daquele que está sendo abençoado. A própria prefeitura trabalha com isso grandemente. Porque quando a associação trabalha coletivamente, ou a casa, quando a pessoa pergunta assim, quem me ajudou? Foi a casa de oração. Foi a associação Aleph Bet. Não é um indivíduo que vai tomar como modelo ou como figura daquele trabalho. Essa que é a questão que nós temos que entender, porque nós vamos trabalhar dentro do âmbito íntimo dos corações quando nós os atendemos assistencialmente. Isso é uma batalha, é um combate, porque ele precisa da mesma consciência que eu e você temos tido Shabat após Shabat. Adonai é um. O cativo precisa entender que por meio das mãos de Adonai ele se tornou uma pessoa livre. E mesmo que ele não retorne para Adonai, o benefício está estabelecido. Eu não tenho que cobrar daquele indivíduo que ele venha a aderir às mesmas coisas que eu, porque a minha parte no trabalho, que era levar ele à oportunidade, ele recebeu. Eu não tenho responsabilidade sobre as decisões que ele toma, a não ser que eu me coloque sobre ele como um Deus. Porque aí eu, Leomar, sou aquele que mantém
o jugo do escravo o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar no ano de Shemitah, o 7º ano da casa. E uma das premissas do Shemitah é que aquele que é cativo, ele seja liberto. A Torá prevê que se um irmão hebreu, ele se fez escravo para pagar dívida ou por necessidade emergencial, que você no 7º ano deixe ir livremente.